pedidos pela banca IBFC. Vamos lá? Olha só. Temos aqui as seguintes situações. Perceba. Vou ler para vocês, é um texto muito gostoso, é uma crônica muito gostosa, então vamos lá. É preciso uma delicadeza quase infantil para mergulhar nas águas turvas da memória. Não a memória dos grandes feitos, das datas históricas ou dos nomes de reis, mas a memória pequena, aquela que se aninha no fundo da gaveta, memória afetiva, né? Junto a um botão de camisa e um pedaço de barbante. Essa, sim, é a que nos visita sem avisar. Trazida pelo cheiro de um pão fresco, pelo canto de um passarinho, ou pelo simples desenho de uma sombra no chão. Hoje veio-me à tona o cheiro da casa da minha avó. Não o cheiro de flores, de café ou de sabão. Era um cheiro mais complexo, uma amálgama de madeira antiga, de umidade que vinha do quintal e do mofo suave de livros velhos. Um cheiro que não se explica, se sente. Era a respiração da casa, a sua alma, o seu segredo. Eu entrava ali e era como se o tempo parasse. As horas se diluíssem em uma lentidão serena. E o mundo exterior, com seus ruídos e suas pressas, ficasse à distância, inatingível. O assoalho rangia sobre os meus pés e cada rangido era um verso de uma canção que eu conhecia de cor. Na sala, a luz entrava de mansinho pela janela, desenhando retângulos dourados no chão. E ali, dentro desses retângulos de luz, a poeira dançava, minúsculos pontos de sol que flutuavam no ar. Eu ficava ali hipnotizado, vendo a vida em suspensão. Havia também o cheiro da chuva que batia na terra seca. Esse era um cheiro que anunciava alívio, a promessa de um frescor depois do calor opressor. E eu corria para a varanda para sentir o vento úmido no rosto e ver as gotas escorrendo pelo telhado. O mundo parecia se lavar, e junto com ele, as minhas pequenas aflições de menino. Hoje, quando me perco em meio aos carros e prédios de cimento, de repente, sinto um fragmento daquele cheiro. Pode ser a umidade de uma sarjeta depois da chuva, o aroma de uma madeira envelhecida em alguma loja de antiguidades. É como um raio que me acerta no peito. E, por um instante, o homem que sou se desvanece, e no lugar dele fica apenas o menino de outrora, o assoalho rangendo sob seus pés, a poeira dançando nos retângulos de luz, e o cheiro doce e inesquecível da casa onde o tempo tem preguiça de passar. Ai, gente, como me lembrei da minha infância, lendo essa crônica aí, né? Um estilo assim, bem Rubem Braga de ser. Nossa, muito bom mesmo. Mas vamos ao que nos interessa. Como é que a banca pediria questões em relação a esse texto? Vamos lá? Vamos aqui observar direitinho para que você não tenha problema algum. Olha, aqui temos. No primeiro parágrafo, o autor diferencia a memória dos grandes feitos da memória pequena. Então você viu, né? A memória dos grandes feitos são exatamente aquelas memórias das grandes coisas que aconteceram no mundo, grandes acontecimentos. E da memória pequena, ele se refere exatamente à memória dele, tá? Principalmente voltado para a questão da avó, da casa da avó, o cheiro da casa da avó. Qual é a principal característica? Segundo o texto, define a segunda, ou seja, a memória pequena, e a torna o foco da crônica. É a sua capacidade de ser racionalmente equivocada através de grandes eventos e datas. É essa a característica. Sua ligação com o plano material e a capacidade de ser manipulada por objetos tangíveis. Sua natureza espontânea e íntima, despertada por sensações sensoriais simples e detalhes cotidianos.
Exatamente essa aqui. Porque você percebe que tem a questão do cheiro, aí vem a questão do sensorial, né? Do cheiro, do que ele via, do barulho da chuva. Exatamente a nossa resposta. Então, será a letra C. Você percebe que a banca IBFC, ela não dificulta nas questões de texto. Não dificulta. As questões de texto são muito tranquilas. Então, você não precisa se estressar com isso, não. A parte gramatical é que você tem que ficar bem atento. Mas essa parte textual, você lendo, às vezes você nem precisa ler o texto. A banca mesmo fornece um trecho dele. Eu li, porque estou no aulão, claro. Mas, a maioria das vezes, você nem precisa ler o texto todo. Tá? E, letra D, a sua função de servir como registro objetivo e impessoal da história de vida do indivíduo. Não foi, a ideia não foi esse. Impessoal, de forma alguma. Tá? Então, nossa resposta é a letra C. Aí está no primeiro elemento. Segunda questão. A expressão a poeira dançava, minúsculos pontos de sol que flutuavam no ar, é um exemplo de qual figura de linguagem e qual a sua função no contexto da crônica. A poeira dançava, será que é uma metáfora? Para comparar a poeira a algo sem vida e inerte? Não, não, não. De jeito nenhum. Metáfora é uma comparação mental. Poeira condensava, essa estrutura aqui, ó, está dando características humanas a uma coisa. Então, isso é personificação, para dar movimento e vitalidade ao elemento inanimado, realçando a beleza poética do cenário. Resposta à letra B de bola, meninos. Letra C, hipérbole, não tem exagero aí. Hipérbole é exagero, tá? Não tem exagero. E letra D, comparação, para estabelecer uma semelhança direta entre a poeira e a luz do sol. Não, comparação, inclusive, é chamada de símile. Então, você viu que ali a ideia é exatamente dar vida a algo inanimado. Nossa resposta, a letra B de bola, sem estresse, é a questão de figura de linguagem. 3. No último parágrafo, a crônica conclui com a frase: o homem que sou se desvanece, e no lugar dele fica apenas um menino de outrora. O que essa metáfora sugere sobre o efeito das memórias no narrador? O homem que sou se desvanece, e no lugar dele fica apenas um menino de outrora. A memória de infância o faz esquecer-se de sua vida adulta? Não, de jeito nenhum. Tá? O homem que sou se desvanece, no lugar dele fica apenas um menino de outrora, não é para ele esquecer. É como naquele momento ele foi arrebatado por aquela situação. A memória de infância é dolorosa e o faz regredir no tempo, tornando novamente uma criança. Também não, ela não é dolorosa. Esse termo dolorosa aqui está terrível. Tá? Como esquecer também na literada terrível. A memória tem o poder de suspender a realidade do presente e transportar o narrador de volta à sua essência infantil. E a letra D, a memória é uma ilusão que apaga a realidade presente do narrador. Não apaga a realidade. Ela faz com que ele transporte a essência dele infantil. Resposta à letra C. Então, vejam como é simples. Como é simples você trabalhar com um texto na banca e deve ser. Tá? Basta você ler o texto. Às vezes, como falei, nem precisa, que a banca mesmo colocou na prova que aconteceu de técnico judiciário, ela colocou já um trecho lá. Pôs um texto enorme e pôs um trecho. Então, como falei para você, eu estou aqui, eu li o texto todo, porque é um aulão, eu tenho que passar por esse tipo de leitura. Tá bom? Então, resposta nossa, letra C. Continuando. Quarta questão. Veja que questão boa. A crônica se baseia em sensações olfativas. Se o narrador quisesse expressar o direito de reviver essa sensação, qual seria a regência correta para o verbo aspirar? É o seguinte: sensação olfativa
Quem aspira, aspira algo. Algo. Sensação olfativa é assim. Só que a proposta da questão é que se em vez da sensação olfativa fosse um desejo de reviver, uma vontade, um objetivo, seria o verbo aspirar com o sentido de desejar. Aí o verbo aspirar com o sentido de desejar, ele pede preposição a. Ele vai ser um verbo transitivo indireto, pedindo preposição a. Sendo assim, gente, o autor aspirava ao cheiro da infância. Ele não aspirava o cheiro, aspirava ao cheiro. Aspirava o cheiro, no texto é isso, que é a sensação olfativa, tá? Mas, no sentido de almejar ou desejar, ele vai pedir preposição a. Então, esse ao cheiro da infância vai ser exatamente o objeto indireto. Aqui está, ó, aspirava, verbo transitivo, indireto, regendo preposição a. Olha aqui a preposição a. Perfeito, maravilha. Então, aí está a quarta questão, muito boa aqui para nós, para que a gente não erre de forma alguma na prova uma situação como essa. Eu gostei muito dessa questão, muito mesmo. 5. A crônica descreve a dança da poeira. A poeira dançava, minúsculos pontos de sol que flutuavam no ar. Assinala a alternativa em que a concordância verbal está incorreta. Ou seja, ele quer o que está errado. Vamos ver. A maioria dos cronistas se vale. Então, quando eu digo a maioria dos cronistas se vale, eu tenho aqui o sujeito iniciado por um termo partitivo, a parte de um todo, a maioria, a minoria, grande parte, metade, grande grupo. O verbo, ele pode concordar com esse termo partitivo na terceira pessoa do singular, ou também pode concordar com a totalidade, no caso, com cronistas. Então, a letra A está correta. Estamos querendo a errada. Fui eu quem desenhou. Estranho, né? Mas está correto. Por quê? Quando o nosso pronome relativo ele desempenha a função do sujeito, sendo quem, o verbo que vem depois dele poderá ficar na terceira pessoa do singular, ou seja, concorda com quem, ou concorda com o referente do quem, que é o termo eu. Então, eu posso dizer, fui eu quem desenhou, ou fui eu quem desenhei. Tá? Ambas as formas estarão corretas. Eu posso dizer desenhou, ou eu posso dizer também desenhei. Tá bom? Desenhou ou desenhei. As duas formas estão corretas. Ok? Pode haver momentos de nostalgia no texto. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. O que é que isso quer dizer? Ele fica no singular. Sim, é, mas quando for uma situação em que ele estiver numa locução, o verbo que o antecede, tá? Os elementos, os verbos que o antecedem, também ficarão no singular. Ou seja, a impessoalidade dele é passada para os verbos, ou para o verbo que o antecede, aqui como você viu. Está certíssimo. E na letra D, não se tratavam apenas de memórias. Pois bem, essa parece correta, mas é errada. Por quê? O verbo tratar-se aqui, ele é um verbo transitivo indireto. Ah, você percebe que não está dizendo aqui quais eram as coisas que não tratavam. Ele não está dizendo. Então, não se tratava, está no sentido de falar sobre. O verbo tratar-se, no sentido de falar sobre, ele tem um elemento que a gente vai chamar de índice de indeterminação do sujeito. Então, isso acontece quando o verbo é transitivo indireto, quando ele é intransitivo, perceba que é transitivo indireto aqui, ó, tá vendo? O dia. Tratavam de transitivo indireto. Acompanhado do se, esse se vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação.
E toda vez que o se for índice de determinação em transitividade indireta, em verbo de ligação ou intransitividade, verbo intransitivo, o que é que vai acontecer? Este verbo, obrigatoriamente, vai ficar na terceira pessoa do singular. Por isso que não pode ficar não se tratavam. Tem que ficar não se tratava. Ok, meu povo? Olha aí. Essa é questão boa, viu? Dica boa. Próxima questão, 6. A concordância nominal é uma característica marcante na descrição do autor. O vento úmido e as gotas escorrendo. Qual das alternativas a seguir apresenta um erro de concordância nominal? Era proibido entrada. Está certo. Por que está certo? Estaria errado se eu dissesse é proibida entrada. Sério, Weber? Sim. Porque nessa situação que eu digo é necessário, é proibido e tal, você tem que observar como é que está o sujeito dessa oração. Se o sujeito ele estiver com determinante, ou seja, com artigo ou com pronome antes dele, no do sujeito, aí você vai fazer a concordância nominal. Se ele não tiver, o termo fica proibido, necessário, fica invariável. Era necessário, entrada. Era proibido, entrada. Tá bom? Então, aqui, ó, entrada está correto. Tá? Ficaria correto se eu dissesse, ficaria também correto se eu dissesse, era proibida a entrada. Tá bom? Era proibida esta entrada. Então, está certo a letra A. Letra B. A memória e o assoalho antigo eram meio abandonadas? Não. Na concordância nominal aqui, se eu tenho a memória, que é feminina, e tenho o assoalho, que é masculino, ao fazer a concordância, vai predominar o gênero masculino. Então, aqui tem que ficar abandonados. Resposta, a letra B de bola. Aí está. C. O autor considerava as lembranças bastante sadias e tranquilas. Tranquilas em relação a lembranças, sadias também. E bastante é um advérbio. Bastante, quando equivale a muito, muito, você substitui por muito, ele não vai fracionar. Só vai fracionar se ele equivaler a muitos, muitas, vários ou várias. Bom, é isso. Então, certinho também a letra C. E letra D, as recordações e o cheiro vieram à tona bastante nítidos, muito nítidos, nítidos concordando com recordações e o cheiro, prevalecendo o gênero masculino, que é o predominante. Certinho aqui também. Maravilha? Perfeito, meu povo! Sétima questão, inatingível. Formação de palavras. O adjetivo inatingível, presente no texto, referente ao mundo exterior, é um vocábulo com prefixo e sufixo. Então, aqui, ó, vocês estão vendo. Tem prefixo e tem aqui sufixo também. Qual é o processo de formação de palavras que o origina? Será justa posição? Gente, justa posição acontece quando você utiliza duas palavras, é um processo de composição, são duas, no mínimo duas palavras, e na composição não há nenhuma perda de letras. Exemplo, guarda-chuva, guarda-roupa, girassol. Isso aqui é justa posição. Bom, derivação regressiva é quando você tem menos letras do que o verbo. Tá? Se eu tenho um verbo, por exemplo, beijar, beijo é um substantivo que é de derivação regressiva. Beijar tem 6 letras. Beijo tem 5. É derivação regressiva. Derivação parasintética é quando você retira um dos termos, ou prefixo ou sufixo, e fica uma palavra sem lógica. Exemplo, caiu inclusive na prova de domingo. Derivação parasintética. Engraçado. Engraçado. Se você tirar o "en", não vai ficar graçado. Não existe a palavra graçado. Tá? Não existe. Então, isso aí a gente chama de derivação parasintética, em que será necessário mesmo que haja a presença do prefixo e do sufixo para que aquela palavra exista. Tá?
Está dizendo aqui, pois a retirada do prefixo e sufixo gera uma palavra inexistente. Derivação prefixal e sufixal, múltipla, né? Pois a retirada do prefixo in ainda mantém a palavra atingível na língua. Exatamente. Prefixal e sufixal. Porque existe a palavra atingível. Tá? Então, nossa resposta é a letra D. Então, a diferença de parasintética para prefixal e sufixal é porque a parasintética, se você retira, fica uma palavra que não existe. Como eu falei em relação à prova de domingo passado, o engraçada. Engraçada. Tirou, se você tirar o en, não existe engraçada. Aí seria parasintética. E foi, inclusive, a resposta da questão. Aqui é prefixal e sufixal, porque existe atingível. Tá bom? É isso aí. A resposta à letra D de dado. Oitava questão. A crônica aborda o cheiro da casa da avó. O substantivo cheiro tem sua origem no verbo cheirar. Qual o processo morfológico que transforma a forma verbal em substantivo de ação? Falei agora mesmo sobre isso, só que em vez de eu colocar cheirar, eu falei beijar. Beijar tem 6 letras e beijo tem 5. Cheirar tem 7 letras e cheiro tem 6. Então, isso é derivação o quê? Regressiva, pela redução da forma verbal cheirar. Perfeitamente, sempre gerando aí um tipo de substantivo abstrato que dá a ideia de ação, tá bom? Perfeitamente. Nona questão, analise o trecho. Essa aqui é boa, tá? Eu ficava ali, hipnotizado, vendo a vida em suspensão. A oração destacada é o quê? Você percebe que a oração ela está aqui ela está sem conectivo. Então, e ela está terminando em gerúndio. Então, ela é uma oração reduzida. Ela é oração reduzida. Tá? Então, é importante que você veja isso aí. Ela é reduzida, mas a banca vai querer saber de quê. Então, eu tenho uma dica para você. Toda vez que você tiver uma oração iniciada com gerúndio e você substituir por enquanto, olha, eu ficava ali hipnotizado, enquanto via a vida em suspensão. Esse enquanto dá uma ideia de simultaneidade temporal. Então, olha, oração subordinada adverbial temporal, reduzida de gerúndio, indicando simultaneidade de tempo. Exatamente. Letra B de bola. Tem nada a ver com a positiva. A positiva é uma oração substantiva, tá? Que é aquela que você substitui pelo termo isso, e ela vai explicar um elemento presente na oração anterior. Coordenada assindética é quando não tem conjunção, mas também ela não é reduzida de gerúndio. Adverbial conformativa seria equivalente a segundo, conforme alguém falou, segundo alguém falou, seria esse tipo de situação. Mas a gente está vendo que não é o que está acontecendo aqui, tá bom? Então, aí está para você nossa resposta, letra B de bola. Muito bom, muito bom. Questão número 10. Eu ficava ali hipnotizado, vendo a vida em suspensão. Qual é a função sintática do termo hipnotizado? Olha, se você fez mentoria comigo, você já sabe disso, tá? Sabe de quê? Quando eu tenho sujeito mais verbo de ligação, então verbo ficar. A estrutura sintática que obrigatoriamente tem que acontecer vai ser o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito nada mais é do que um trecho do predicado, uma partícula do predicado, que está ligada ao sujeito, mostrando ali uma característica ou o estado dele. Predicativo do sujeito, pois atribui característica ao sujeito eu por meio do verbo de ligação. Resposta à letra dele dado. Daí que maravilha, gente. Porque não pode ser predicativo do objeto direto. Porque, primeiro, predicativo do objeto direto, ele está fazendo referência, ele vai ficar fazendo referência sempre a alguma
coisa que está no predicado e não ao sujeito. Por exemplo, se eu disser assim, eu deixei você chateado. Se eu disser eu deixei você chateado, chateado é o predicativo do objeto, que é a mudança de estado dada ao complemento do verbo. Eu deixei. Eu deixei quem? Você. E você ficou em que estado? Chateado. Mudança de estado dada a um elemento que está no predicado. Por isso que a gente chama de predicativo do objeto. Então, não tem nada a ver com a letra A, o gabarito dessa questão. Letra B, objeto direto. Claro que não, objeto direto, ele complementa o verbo transitivo direto. A adjunta nominal não está qualificando o sujeito ele, tá? Ele está dando uma característica por meio do verbo de ligação. E outra coisa, se ele estivesse qualificando, mas pode caracterizar? Pode qualificar? Qualifica do sujeito se ele estiver juntinho. O próprio nome diz adjunto adnominal. Fica junto ao nome. E perceba que ele aí não faz parte do sujeito. Ele está no predicado. Por isso que é predicativo do sujeito. 10ª questão, letra B de nada. Bom? É que eu não mostro somente a resposta correta, eu tenho que concordar e tenho que comentar as outras também para você. Olha aqui, que delícia essa moça. Na frase, hoje veio-me à tona o cheiro da casa da minha avó. Perceba que não é qualquer casa. Nós estamos delimitando. Eu sempre digo, quando você delimita, determina ou especifica o nome ou sinaliza posse àquele nome, olha quanta coisa. Você vai ter ali, aquele termo ali que está fazendo isso, ele vai ser um adjunto adnominal. Olha só, veio-me à tona o cheiro da casa. A casa pertence a quem? A minha avó. Não pode ser nunca complemento nominal, porque, gente, que complemento nominal, ele não vai nunca completar um substantivo concreto, e casa é concreto. Tá? No nominal, ele complementa um adjetivo, substantivo abstrato e advérbio. Inclusive, eu coloquei no outro aulão isso, que você pode dar uma olhada aí no outro aulão, hein? Tem 18 questões no outro aulão, e com mais 12 dessa aqui, a gente totaliza 30 questões, todas no modelo IBFC, todas. Tá? Então, eu coloquei, caiu na prova, coloquei complemento nominal na aula passada e caiu exatamente do jeito que eu falei. Ok? Então, a letra A já está fora. A letra B, objeto indireto. Nada a ver objeto indireto, porque o objeto indireto é o complemento indireto de um verbo que rege preposição. Tá? Então, não tem nada a ver com o verbo isso aqui. E a adjunta nominal, determinando e especificando o substantivo casa. Exatamente. Resposta à letra C. Ô, Heber, por que não pode ser adjunta adverbial de lugar? Por que não pode? Seria adjunta adverbial de lugar se eu dissesse na casa, tá bom? Na casa da minha avó, o trecho todo que tivesse grifado. Na casa, responderia mentalmente a pergunta onde? Aí seria o na casa. Mas aí não tem, aí está dizendo veio-me à tona o cheiro da casa que pertence a quem? A minha avó. Então, eu estou determinando, especificando, delimitando e sinalizando posse. Posse. Tá? Resposta da letra C. E agora a nossa última questão. Aqui, olha. Eu espero que caia alguma dessas na prova de vocês. O cheiro da casa da avó poderia ser considerado um subregistro das emoções. Qual vocábulo, seguindo a regra do prefixo sub, está incorretamente grafado? Olha, a regra do sub não tem muito estresse. De jeito nenhum. Olha só. É aquela regra já geral que você, quando termina, quando você tem um prefixo que termina com a mesma letra que começa a palavra seguinte, isso vale inclusive para micro-ondas, que caiu micro-ondas, acho que foi micro-ondas, foi micro-organismo na prova anterior, você tem que colocar com I, porque é micro, O e O. Separa por ítem. Aqui é a mesma coisa. Então, vale para as vogais e vale para as consoantes também. B, B.
Tem que separar, então está certo. Sub-humano é a questão do H. O H sempre você vai utilizar o hífen para separar os elementos com H, tá? Os elementos que começarem com H. Subreitor, por que você utiliza a letra, ou utiliza o hífen em subreitor? Porque é o seguinte, nós temos no encontro consonantal, enquanto o B e o R estão juntos, eles vão formar o som bra, bra. É um encontro consonantal. Você vai pronunciar as duas e isso vai gerar o bra, de Brastemp. Então, obrigatoriamente tem que estar com hífen. Como aqui em suboficial as letras são diferentes, eu tenho um B e tenho uma vogal, aí tem que ficar, olha, su, vo, fi, si, al. Porque as letras, a letra que termina o prefixo é diferente da letra que começa a palavra seguinte. É isso aí. Tá vendo, gente? Que maravilha. Então, eu desejo a você uma excelente prova. Excelente prova mesmo. Detalhe, não se esqueça de olhar o aulão. Se você não assistiu ao aulão anterior, assista, porque aí você vai ter 12 questões dessas, mais 18 do outro aulão, tá bom? Porque a banca não vai dividir o nível, ela vai observar a questão. Eu sempre digo, o IBFC, ela olha muito pela questão da concorrência. O nível de dificuldade está muito ligado à concorrência daquela prova. Então, como a prova como um todo é bem concorrida, então, é necessário que você dê uma analisada geral. Ok? Faça uma excelente prova e qualquer dúvida, você já sabe aí com quem contar. Conte comigo. Ok, gente? Abraço grande para vocês e excelente prova. Tranquilidade na cabeça. Tchau, tchau.